O desembargador, que é amigo dele de 30 anos, foi no apartamento. E aí, você vai ver agora imagens impressionantes do momento em que o tenente-coronel pressiona um soldado do lado do desembargador, porque ele queria tomar o chamado segundo banho, e esse soldado, que foi treinado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que sabia que ele não poderia tomar banho, mas aconteceu a carteirada, e aí ele entrou no banheiro e fechou a porta na cara dura. Você vai ver agora essa cena que o desembargador vai ter que se explicar lá em Brasília. Vamos lá, vamos colocar essa cena que realmente é muito importante. Ela não sai armada quando está de folga, entendeu? Excelência. Esse homem de azul é o desembargador. É o desembargador. O tenente-coronel está atrás, sem camisa. Eu não estou bem, eu vou tomar um banho. O local está preservado, eu não vou fugir daqui, irmão. Fique em paz. Então eu vou tomar um banho. O comando falou para só para vestir a roupa para agilizar um DP lá, porque... Do tenente, não. Por quê? Do tenente. Porque eu não posso tomar banho? O senhor falou que acabou de tomar banho, é só colocar uma roupa. Chama ele lá fora. Vocês repararam a carteirada? O soldado agiu corretamente. O soldado sabia. Espera um pouquinho. O senhor é marido dessa mulher que é soldada feminina da Polícia Militar e ela está morta aqui. Os policiais levantaram suspeitas. E aí aconteceu uma carteirada. Não só carteirada, né, Lordelo? Ele também estava impondo ali, tentando vir de uma forma mais ameaçadora. Ele estava querendo mostrar que ele era maior, né? Ele estava tentando usar ali, não só patente, mas tentando intimidar também. E o desembargador do lado, ele chamando de excelência. Olha a situação que o soldado, o cabo que estava lá ficou. Só que agora você vai ver a sequência disso. Essas imagens que eu estou mostrando são imagens das COPs, das câmeras corporais que a equipe Na Cena do Crime conseguiu. E o que aconteceu? O tenente-coronel queria tomar o segundo banho. Veja que ele não está chorando, veja que ele não fala da esposa, soldado Gisele, ele quer tomar banho. O desembargador fica quieto. O soldado fala, mas pera um pouquinho, nós precisamos ir ao distrito policial. Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte, por que o Geraldo Neto queria tanto tomar esse banho? E aí, você vai ver agora nas imagens, o Geraldo Neto, ele acaba agindo como um comandante da PM e ele faz o seguinte, ele deixa o soldado falando sozinho e bate a porta na cara, entra no banheiro e vai tomar o seu banho. Você vai ver agora nas imagens aqui no canal. Você saiu do banho, coronel? Oi? Você não saiu do banho agora? Irmão... Não, o senhor falou que estava Eu tomando entrei banho. no banho, eu estava aqui tomando banho, daí eu escutei o barulho, eu abri a porta, fui na frente de minha esposa. Eu peguei essa bermuda que estava aqui em cima, vesti a cueca bermuda, e saí aqui, eu não cheguei a tomar banho, nem fiz a barba ainda. A barba eu faço durante o banho, fazia 1 minuto que eu estava embaixo do chuveiro, irmão. É que você sabe da burocracia que é, né? Pra nós. Oi? Você sabe da burocracia que é da PM. Quanto mais rápido ela agilizar, você quer só Isso colocar uma aqui vai camiseta? horas, né? Preservar o local para perícia. Irmão, Não, mas é mais rápido. 34 anos de serviço, eu sei o que eu tô falando. Você não quer, então? Eu vou Só tomar que- banho, irmão. Você não quer só colocar a camiseta e um short e um... Não, eu não vou, eu não tô coisa? bem pra ir assim. Eu vou tomar banho. Meu, é impressionante, foi carteirada na cara dura. Foi uma carteirada na cara dura. Ele fecha a porta, o soldado falou direitinho. Comandante, nós temos um processo penal para seguir. O senhor tem que ir para a delegacia. O local tem que ser preservado. O Geraldo Neto fala, o local está preservado não, porque o banheiro, detetive Alan, era muito importante. E ele bate a porta, tranca a porta e ficou lá o tempo que ele quis. Lordelo, você acha que... Porque eles perceberam que a situação estava estranha desde o começo, os policiais estavam atentos a isso. Mas eles não imporam com mais força ali, vamos dizer assim, puramente pela patente? Não, veja bem, a Polícia Militar tem uma coisa que todo mundo conhece, que é a chamada hierarquia, que é muito rígida. Mas isso é uma opinião agora minha, do Jorge Lordelo. A patente da Polícia Militar, seja coronel, tenente-coronel, capitão, major, não importa. É quando você está trabalhando de farda. Ali você tem o quê? Você tem que colocar o quê? Ordens. Só que tem um detalhe, que o Código Penal ele é muito claro. Ordem ilegal não se cumpre. Então,
Então eu quero dizer o seguinte, não importa se é coronel, se era general, se fosse desembargador, se fosse almirante, não importa. Não importa se um soldado tem um dia de trabalho e ele foi o primeiro a chegar no local do crime. O que vale, quem é a autoridade ali, era o soldado e o cabo. É detetive Viala. Não era o tenente-coronel que estava na casa dele, funcionando naquele momento como parte na ocorrência. Naquele momento ele não era investigado, mas ele começou a levantar uma série de suspeitas. Ou seja, o que aconteceu foi totalmente equivocado. Por quê? Porque ele não estava trabalhando. Bom, só que tem o seguinte, quando vocês viram que ele bate a porta do banheiro e se tranca lá dentro, o desembargador fica lá fora. E os PMs não gostaram da atitude do tenente-coronel e eles falaram entre eles, você vai ver agora o que eles falaram. Eu indo pro banho, mano. Hã? Vai lavar a mão, cara. Conversa por nada, porra. Você mostrou no B.O. É. Só que vai fazer nela, né? Vai fazer nela também. Olha que tá com cinto, tá com tudo ali, né? Ali dentro do banheiro. Né? Eu vou fazer um outro. Olha que situação. Vocês viram que eles ficaram conversando, o tenente-coronel trancou a porta. Bom, foram situações que complicaram a situação do tenente-coronel Geraldo Neto, porque logo em seguida ele passou de parte de marido da soldado Gisele, ele passou inicialmente a um averiguado, depois ele passou a investigado e agora ele é réu. Ele foi denunciado pelo Ministério Público, o juiz do caso aceitou a denúncia, em um processo pesadíssimo, feminicídio qualificado, juntamente com fraude processual. Mas o que você acaba de ver atrapalhou o trabalho dos policiais militares que lá estavam. Ok. Bom, nós conseguimos também para você, para deixar essa live bombando, essa live que vai mexer com o sentimento de cada um de vocês, foi que o Geraldo Neto, na audiência de custódia, ele reclamou. Na verdade, ainda continuando com as COPs, o Geraldo Neto ele reclamou que ele tinha falta de sexo, detetive Alan, com a esposa. E ele alegava que isso já vinha acontecendo há vários meses. E ele alegava também que eles estavam dormindo em quartos separados. E eu acabei de mostrar para vocês que o laudo necroscópico constatou que houve cópula vaginal naquela noite ou madrugada. Ou seja, o casal, detetive Alan, teve relação sexual, ou seja, outra mentira do coronel Geraldo Neto. Ornella, a gente já consegue saber se essa relação foi consensual ou não, porque pela postura dele, tudo que ele transparece, nada opõe o fato que talvez ele poderia ter forçado alguma coisa. Detetive Ala, sua colocação ela é perfeita, eu vou te explicar o porquê. Quando o delegado de polícia recebe essa informação, aonde diz, espera um pouquinho, soldado Gisele teve naquela noite relação sexual. E depois, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, o tenente-coronel, ele muda a versão, falou que fez amor com a mulher dele de forma consensual. Mas a bomba que eu trago é que a apuração quer saber se essa relação foi consensual ou não. Por quê? Porque se ficar comprovado que houve uma relação não consensual, e aí qualifica o crime do artigo 213 do Código Penal, ele responderia por mais um delito. Porque ficou muito claro, nós mostramos terça-feira passada, que ele entendia como macho alfa, que ele pagava as contas da casa, que a mulher dele tinha que fazer tudo para ele e também sexo a hora que ele quisesse. Bom, o Geraldo Neto reclamou dessa falta de sexo, que é uma mentira, por quê? Porque naquela mesma noite, detetive Ala, ele fez sexo com a mulher. Vamos colocar esse vídeo, essas imagens da COP e da PM. Deu minha testosterona no 939, sem fazer reposição hormonal, 939. É a faixa etária de homem entre 16 e 21 anos. Imagina eu ali meses, quase ali sem ter relação.
Deu para vocês perceberem, pessoal? Isso aí que eu estou mostrando é um interrogatório. É o interrogatório que foi feito lá no 8º DP. Nós tivemos e conseguimos essas imagens, aonde ele fala que tem a testosterona muito alta e que praticamente ele quer dar a entender que ele é como se ele fosse um rapaz de 20 anos que quer fazer sexo todo dia. Bom, nesse mesmo interrogatório na Polícia Civil, aí, detetive Alan, ele muda. Ele fala que teve relação sexual com Gisele na noite onde ela foi morta. Mas você vai ver agora se ele fala se ele teve sexo consensual ou não. Vamos ver o que o acusado falou para o delegado do 8º DP, Dr. Lucas. No dia 17, a gente conversou, nos emocionamos, choramos abraçados ali sentados no sofá, lembrando os momentos bons, nos beijamos, tivemos ali no sofá mesmo da sala uma relação sexual, que ela estava só de camisola, e ali a gente fez, vou usar o termo, fez amor pela última vez. Daí quando terminou ali a relação sexual, a gente foi dormir cada qual no seu quarto. Você usou preservativo? Não, não usei. Bom, pessoal, você acabou de reparar. É uma cara de pau, né, Lordelo? Não, olha lá. Então, veja bem, pessoal. Olha que situação. Ele teve que voltar atrás. Ele teve que falar que realmente teve relação sexual. Mas você reparou que ele falou que ele fez relação sexual com ela de baby doll. Você reparou no que ele falou? E eu gosto muito de guardar detalhes. Eu aprendi que na polícia a gente consegue descobrir a mentira perguntando detalhes. Ele fala em baby doll. Só que, na verdade, eu mostrei terça-feira passada que ela não foi encontrada morta de baby doll. Você lembra, detetive Alan, do que ela foi encontrada enrolada? Ela estava na toalha, né? Numa toalha! Ela estava numa toalha manchada de sangue porque ela levou um tiro na cabeça. Ou seja, olha que situação. Bom, eu disse para vocês logo no começo desse vídeo que a bomba que realmente nós estamos trazendo é que a Polícia Civil confirma que realmente a soldado Gisele teve relação sexual consensual ou não com o Geraldo Neto. E a polícia agora abre uma outra vertente dessa investigação, porque ele tinha omitido. E ele disse mais. O delegado perguntou ao acusado se ele tinha feito relação sexual com preservativo ou não. E ele disse, detetive Alan, insistentemente, não. Eu nunca tive relação sexual com a Gisele com preservativo. Todas as relações que nós tivemos foi sem preservativo. Tanto é verdade que foi encontrado no útero dela, vagina, espermatozoide, que com certeza é do tenente-coronel Geraldo Neto. Ok, bom, o delegado de polícia... Tem mais alguma pergunta, detetive? Começou os primeiros superchats aqui, a gente Vamos vai lá. Colocar na tela Superchat tem prioridade. É bom que a gente tem prioridade, a gente consegue também traçar uma linha de raciocínio no caso. E só para pontuar aqui, enquanto a gente vai colocando, para mim, nesse depoimento, uma parte que me pega mesmo e noja, ele falar a última vez que fizemos amor, né, Lordelo? Como tem coragem de utilizar um termo desse numa situação tão... A pergunta é, ele usou uma arma de fogo na mão ou não para fazer amor? Esse que o delegado está querendo saber. É revoltante. Vamos lá, a Tânia, que sempre participa aqui. Tânia, muito obrigado, sempre ajuda muito, tá, gente? Superchat ajuda bastante o canal a rodar e a gente consegue organizar e priorizar as respostas que vocês querem, tá? E ela disse, ele esqueceu de pesquisar que mulheres não se liquidam, é isso? Daquela forma. É raríssimo. Acho que esse é referente ao primeiro vídeo, onde ele está explicando ali da parte hormonal, né, Lordelo? Tânia Marino, olha, obrigado pelo superchat, você está sempre com a gente, é uma investigadora nossa já aqui do canal. Tânia, vou te falar uma coisa, quando esse vídeo, a mãe dela ficou sabendo, a mãe dela falou que isso seria um absurdo. Por que ela não cometeria, ela não tiraria a própria vida? Porque ela tem uma filha de 7 anos. Ela gostava da filha. A filha não queria mais ficar no apartamento lá no Brás. A filha estava ficando na casa dos avós. Por quê?
porque ela sentia receio de estar com o tenente-coronel Geraldo Neto. Ou seja, na visão da mãe da Gisele, é um absurdo ele ter falado inicialmente que a menina tirou a própria vida, sendo que ela estava na flor da idade, tinha emprego, era concursada e uma filha linda de 7 anos de idade. Bom, aí vamos continuar agora mostrando o que ele fala em depoimento, porque eu sempre digo que mentira tem perna curta. O delegado perguntou lá no 8º DP do Brás, e eu estou mostrando para você a imagem que pouca gente tem, que é, na verdade, o interrogatório que ele deu ao delegado Lucas. Tem mais superchat? Tem sim. Vamos falar aqui, ó. O José Luiz mandou pra gente e eu acho que já dá pra linkar mais ou menos sobre o que a gente tá falando, que é a maior dúvida, Lordelo. Todo mundo quer saber o quanto essa patente ainda vai ter relevância durante todo esse processo. Ele diz o seguinte, vou ler para você que está só ouvindo a gente, tá? Boa noite, doutor Lordelo, detetive Alan, boa noite, José. Se tivesse sido um civil pobre, já teria sido conduzido para o DP e pediram a prisão preventiva no dia. Teve tratamento especial, Lordelo? O que você acha? José Luiz Martins de Matos, eu estou vendo no seu superchat que você é um cara inteligente. Você fez uma pergunta que é a pergunta que muita gente está se duvidando. Antes de responder a sua pergunta, eu quero te dar um exemplo, José Luiz, do meu procedimento como policial. Eu trabalhava em plantão, eu atendi muitas ocorrências, milhares de ocorrências, e quando eu chegava em primeiro lugar na ocorrência, eu sou o dono da ocorrência. O policial que chega numa ocorrência, ele é o dono da ocorrência. Ele, sendo o dono da ocorrência, ele determina o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Quando você comenta, um civil pobre teria sido levado à delegacia, e a resposta que eu tenho que te dar é que teria sido levado à delegacia, teria sido retirado do apartamento imediatamente. Por quê? Porque depois que os socorristas tiraram a Gisele ainda com vida do apartamento, aquele apartamento tinha que ter sido fechado, lacrado, à espera do delegado de polícia do 8º DP no Brás e à espera em seguida dos peritos. E isso não aconteceu, porque eu mostrei para você, José Luiz, se você está desde o começo, que o desembargador entrou, que o tenente-coronel Geraldo Neto entrou e ele insistiu em tomar banho, ele deu uma carteirada e quando ele percebeu que o soldado e o cabo estavam insistindo para ele sair do apartamento, ele imediatamente entrou no banheiro e trancou a porta, tá? Então, eu acho que eu respondi bem a sua pergunta. Tem mais algum superchat? Não entrou nenhum superchat por enquanto, pessoal. Vamos mandando aqui que a gente vai priorizando, mas eu queria parabenizar. A gente tem uma nova membra no canal, que é a doutora Elis Físio. Eu acho que é isso. Se eu pronunciei errado, você me corrige depois. Bem-vinda como investigadora aqui no canal, ajuda muito, gente, membros. A gente tá subindo de membro, viu, Lordelo? O pessoal tá participando. Doutora Elis Físio, ela deve ser Elis e Físio fisioterapeuta. Eu acho que é isso, faz hein? Sentido, Lordelo, é a Elis fisioterapeuta, nova investigadora Elis aqui no canal. Elis, eu adoro as fisioterapeutas, eu vou te explicar o porquê. Eu tive uma mãe, minha mãe ficou ruim, minha mãe foi operada e ela precisou ter uma fisioterapeuta e eu vi o quanto é importante o trabalho das fisioterapeutas. Parabéns. Mas vamos continuar investigando, porque, volto a repetir, a Polícia Civil quer saber, essa noite de sexo, essa noite de amor, foi consensual ou não, está dependendo ainda de laudo. Bom, mas em dado momento, o delegado no interrogatório pergunta para o sargento Neto o seguinte, olha, como é que você viu, quando que você viu inicialmente a sua mulher caída no chão? E ele respondeu no interrogatório, nós conseguimos essa gravação do 8º DP, coloca as imagens na tela. Eu fiz isso na reconstituição, inclusive. Aí eu vi ela caída no chão, foi colocada uma boneca lá no dia da reconstituição, uma boneca loira. E eu chorei bastante, inclusive nesse momento, que me veio a imagem exatamente como aconteceu na cabeça. Olha, você reparou que ele só chora quando ele fala pro delegado, mas a polícia militar estava lá e em nenhum momento ele derrama uma lágrima. A gente percebeu que ele estava mais preocupado em tomar o tal banho nele. Vamos lá, o Geraldo Neto também disse ao delegado de polícia, o doutor Lucas, o seguinte, olha, eu não tenho ciúmes da minha mulher, veja o que ele disse, contrariando
todas as mensagens que eu mostrei terça-feira passada. Põe na tela, detetive Alan. Eu tenho um gasto enorme aqui para ficar vivendo essa subvida aqui que eu estou vivendo. Eu falei, olha, eu te amo, você é uma pessoa maravilhosa, mas os gastos que eu estou tendo aqui, a gente vivendo como dois estranhos no apartamento, porque você dorme lá no quarto, na suíte com a sua filha, eu saio para trabalhar de manhã, você está dormindo, eu volto, muitas vezes você já está com ela no quarto trancado, se já não dormiu, está prestes a dormir. Há quanto tempo estava essa questão dos quartos separados? Você já mentiu esse relacionamento? Desde o final de julho, doutor. Final de julho, comecinho de agosto. Bom, você reparou que ele vai enrolando. Só que tem um detalhe. O delegado, detetive Alan, deu uma dura no tenente-coronel Geraldo Neto no interrogatório por causa da cueca. Parece que tem um superchat. Tem. Vamos puxar aqui e tem a ver com o que a gente acabou de ver, viu? A doutora Elis mandou pra gente um superchat, bem recheado, inclusive. Obrigado, doutora Elis. Seguinte, vou ler aí pra vocês, vai estar na tela. Análise não verbal não mente. Ele cria histórias, se coloca no lugar do agressor quando se diz agredido. Ele somente, sou fisioterapeuta sim, respondendo ali a sua dedução, Lordelo. Doutor Elis, além de fisioterapeuta, a senhora é investigadora aqui do canal na cena do crime, hein? E volta a repetir, presta concurso para a Polícia Civil, a senhora pode ser perita, a senhora pode ser investigadora de polícia, entra lá no Instituto Oliver que a senhora passa no concurso. A doutora Elis, além de físio, é uma mulher esperta, gosta de true crimes, gosta de investigação. Muito obrigado pelo superchat. E você concorda, Lordelo? Você acha que ele realmente tem uma leitura corporal dele ali? Parece que ele tá calmo demais, não tá, Lordelo? É uma situação complicada, né? Doutor Elis, eu vou mostrar daqui a pouquinho, antes de eu mostrar que o delegado apertou o Geraldo Neto, eu vou contar uma coisa muito importante, que é a minha experiência como delegado de polícia. Gente, uma pessoa inocente não se defende. O inocente não precisa de advogado, o inocente não precisa de defesa, porque ele não cometeu crime. Quando a pessoa começa a se justificar, doutor Elis, é porque ele está contando mentira em cima de mentira. Eu vou te explicar o porquê. Você conta primeiro uma mentira grande, detetive Alan, presta atenção, uma mentira geral. Minha esposa se suicidou. Aí os policiais vão chegando e começam a fazer perguntas para ele. Ele conta uma mentira grande. Essa mentira é fácil. Olha, eu estava no meu banheiro, ouvi um barulho. Quando eu saí, a minha esposa estava caída com a minha arma com um tiro na cabeça. Só que depois, cada pergunta formulada pelos soldados, pelos cabos e pelo delegado, ele tem que contar, detetive Alan, uma infinidade de segundas, terceiras, quartas e quintas mentiras. É por isso que uma mentira, ela nunca se sucede. Mentira no geral é fácil contar. Você conta a mentira no geral. Mas quando vem as subperguntas, aí o mentiroso tem muita dificuldade em ficar contando. Foi aí que o delegado apertou ele por causa de uma cueca. Vamos colocar esse interrogatório e é o momento mais tenso que vocês vão ver agora. Você conseguiu ter certeza que foi um tiro na cabeça? Não, vi ela caída no chão com sangue em volta da cabeça. Daí o que eu fiz? Eu não desliguei o chuveiro, eu vesti a bermuda sem colocar a cueca, eu vesti a bermuda por cima do corpo, assim, corpo ainda molhado. Essa é mais uma contradição, porque nas câmeras corporais você tá com cueca. Eu tô com cueca? Isso. Então, mas eu vesti a bermuda, mais uma contradição. E aí? Vamos pegar esse gancho, vamos colocar o superchat que entrou. E olha o que ele diz aqui, Lordelo. Ele sabe que a casa caiu e não confessa. E aí? Nem nesse momento aí... Eric Alves, obrigado pelo superchat. Deixa eu te falar uma coisa, olha, eu, nesses últimos 25 anos, eu fui comentarista, ainda sou da Rede TV, dos grandes casos no Brasil.
Eri, entenda uma coisa e você sabe disso, eu só vou estar confirmando que você já sabe. 95% dos assassinos, dos feminicidas não confessam. Só há uma possibilidade, e geralmente eles confessam, é no final do tribunal do júri, quando o advogado percebe que eles vão ser condenados, e existe uma regra no Código de Processo Penal que diz o seguinte: quando o réu confessa o crime, o juiz é obrigado a diminuir a pena. O que fez o goleiro Bruno? O goleiro Bruno negou. No dia do julgamento no tribunal do júri, o que aconteceu lá em Minas? Ele falou, não, eu sabia realmente que ela ia ser morta. Por que ele confessou? Porque o juiz ia ser obrigado a diminuir a pena. Mas o que a gente acabou de mostrar agora foi que o delegado pegou o fato da cueca. E aí a doutora Elis vai concordar comigo que ele se confundiu com a mentira. Porque ele fala que estava sem cueca, o delegado falou, não, você estava com cueca. E aí ele fala, eu estava de cueca. Foi isso, detetive. E você acha que, você estava falando sobre eles negarem de qualquer forma. No caso dele, lá no fundinho, tem alguma possibilidade de ele achar, por conta da patente, do envolvimento, de uma prisão diferenciada que para ele compensa, mesmo com essa avalanche de evidências, continuar negando para ter uma pena mais leve? Ou ele acha que pode sair pela tangente? O que você acha? Então vamos lá. Qual é a estratégia dos feminicidas quando contratam um bom advogado? Nega, vai negando. Por quê? Porque se você não nega, você pode ter até sua família contra você. Se você não nega, você pode ter toda uma corporação contra você. E não se esqueça que o policial, quando é preso, ele vai para onde? Para um presídio militar. Ele está lá no Romão Gomes, que fica na zona norte de São Paulo. Então imagina, se ele entra no Romão Gomes confessando que é um feminicídio. Então, o confessar quando ocorre é no tribunal do júri. Mas entenda, Alexandre Nardoni e a esposa Ana Carolina Jatobá não negaram até o final, mesmo no tribunal do júri. Não admitiram. Não admitiram o crime. E a gente tem mais um superchat aqui, e tem a ver com o que a gente está falando, e o Reginaldo levantou um bom ponto, tá? E ele quer saber da sua opinião com a sua experiência. Boa noite. Com a sua experiência, doutor, você acha possível que esse sujeito perca a patente, então seja desligado da PM? Como funciona esse trâmite? Nesse caso, todo esse cenário onde ele vai para uma prisão militar, algo do tipo, ele pode sumir, Lordelo? Reginaldo Torres, muito obrigado pelo seu superchat. Deixa eu te explicar, Reginaldo. Olha, eu trabalhei e me aposentei na Polícia Civil e durante a minha carreira, você não faz ideia o quanto de policiais civis, policiais militares, policiais penais perderam o cargo, perderam a patente por delitos e infrações muito mais leves. A Polícia Civil de São Paulo, a Polícia Militar, não perdoa o policial que infringe normas. Se a infração for pequenina, a pessoa tem lá uma pena, ela não é expulsa da corporação. Mas nós estamos falando de crime de feminicídio, nós estamos falando também de fraude processual, nós estamos falando de uma possibilidade de sexo forçado. Tudo isso, dando uma condenação, você pode ter certeza, Reginaldo, que ele, ficando tudo comprovado, é óbvio que a própria instituição da Polícia Militar extirpa, retira essa pessoa, perde totalmente a patente e passa a não receber mais vencimentos pelo Estado. Mais algum superchat, detetive? Temos sim. O pessoal está interagindo aqui. Bastante opinião, viu, Lordelo? É tão revoltante esse caso, Lordelo. É tanta coisa errada que a gente acaba ficando numa revolta total. A gente tem aqui de um pessoal que está mandando um gostei pra gente. Gente, teve gente que mandou superchat e não mandou nenhuma pergunta. Se tinha uma pergunta para fazer, manda aqui no chat pra gente tentar localizar o que era, tá? Se foi só para ajudar o canal, muito obrigado. A gente é muito bem-vindo. A gente vai colocar qual, gente? Do Paulo? Então, o do Paulo, ele diz o seguinte: quando ele é informado que Gisele tem pulso, no caso viva, ele leva a mão na testa, ao invés de falar algo esperançoso. Ele fala do revólver. Não é estranho isso? A inconsistência no comportamento dele na hora de encontrar o pulso nela. Você notou isso também, Lordelo? É verdade. Paulo TC Soares, obrigado pelo superchat. Eu tô vendo que você também é que nem a doutora, a fisioterapeuta, você é investigador. Ô Paulo, imagina a seguinte situação.
Imagina você está na sua residência e alguém comete uma barbaridade que tirar a própria vida. É óbvio que qualquer pessoa natural, você faz o quê? Você primeiro vai abraçar aquela pessoa, vai tentar verificar se ela está com vida ou se ela não está com vida, e você vai chamar o socorro. O socorro, quando chega, a tendência é a pessoa estar com sangue, porque você vai tentar ajudar essa pessoa que você ama, que é o seu familiar. Ou seja, o tenente-coronel Geraldo Neto, Paulo, ele esqueceu de se portar como um marido que tinha acabado de perder a esposa. Ele ficou falando que ele gastava 7 mil e era muito caro para ele. Ou seja, ele não teve postura de um marido que perde uma esposa, que tira a própria vida. E isso desconfiou logo de cara o próprio socorrista do SAMU. Quem desconfiou também? Os soldados e cabos que lá estiveram. Só ele realmente acreditou, e eu também não sei, gostaria de saber, se o próprio desembargador, amigo dele, se foi lá, acreditou nessa conversa fiada ou não. Eu quero aproveitar agora que eu volto a repetir, nós conseguimos o interrogatório que ele deu agora lá no 8º DP, e no final do interrogatório ele diz em alto e bom som que ele é inocente. Vamos colocar o que ele disse para o Dr. Lucas no 8º DP. Sábado, dia 14 de fevereiro, ela passou o dia com a filha, segundo ela. Você se lembra se ela tinha essa lesão? Porque são marcas fortes. Não tinha. Alguns hematomas. Não tinha não, doutor. Então ela não tinha essas lesões. Então provavelmente essa lesão foi entre 17 e 18. Não, doutor, porque eu não fiz lesão nenhuma nela e ela só estava eu e ela no apartamento entre 17 e 18. O que eu posso afirmar para o senhor que não fui eu que fiz. Daí a minha suposição. Sábado, ela passou das 9 até as 18 horas com a na Feirinha Oriental da Liberdade. Com certeza absoluta, em vários momentos ela deve levar no colo. Às vezes ela levava de cavalinho nas costas, às vezes levava de frente, barriga com barriga, segurando nas perninhas dela, ela entrelaçava as pernas na cintura e apoiava as mãos no pescoço, mas era comum a Gisele levar no colo. E eu nem unha eu tenho, ó. Eu vou unha. Que tipo de gente, hein? Que tenta usar como justificativa colocar uma criança ali para responsabilizar um ato tão terrível, né, Lordelo? Olha, é uma conversa realmente que não convence, né? Ele não mostra penalização com a morte da esposa. E volto a repetir, uma pessoa, quando é inquirida pelo delegado, e o delegado insinua que essa pessoa, que esse interrogado possa ser culpado por uma coisa tão grave, é óbvio que a reação do inocente é completamente diferente. Mas agora, eu quero que você preste atenção no que nós conseguimos. Só para você perceber que depois que estourou esse caso, várias policiais femininas que trabalharam com o Coronel Neto, elas resolveram colocar a boca no trombone. Várias policiais femininas resolveram procurar a imprensa e resolveram falar do que o coronel era capaz, mostrando que ele realmente era ciumento, e algumas delas falam que ele teria ido para cima, que teria assediado essas mulheres, e eu queria trazer o primeiro depoimento de uma policial feminina, que é claro que ela não quer mostrar o rosto. Vamos ver. Eu presenciei um episódio de ciúme descontrolado por Gisele ser elogiada respeitosamente. O tenente-coronel ficou cego de ciúmes. Teve que ser contido pelos demais presentes. A prisão dele é uma mistura de alívio e revolta. Comportamento. Um cara que se comporta dessa forma com a própria esposa, imagina o que ele faz com os outros, ainda mais que a gente viu, né, Lordelo? Ele usa e abusa da patente dele em todos os sentidos. Só para te avisar aqui, a gente vai desenvolver em cima disso, mas a gente tem um compromisso com o pessoal do nosso chat. Sempre que tiver superchat, a gente vai ler aqui pra gente tentar interagir com vocês o máximo. Sim. Eu queria falar, gente, a gente bateu aqui 1.900 pessoas na live com a gente e eu tinha visto a última vez que só tinham 400 likes. Se você estiver assistindo e estiver gostando do conteúdo, deixa o like, isso ajuda bastante a impulsionar, ajuda o canal, né? Quem tá conseguindo ajudar com o superchat ajuda, quem tem umas dúvidas, mas o like também ajuda bastante a divulgar o canal. E vamos lá, eu vou ler para vocês que não só estão nos ouvindo, tá?
Raíssa, o que ela diz aqui, Lordelo? Sou sua fã, Lordelo, todos nós. Vi a análise do Ricardo Ventura e ele deu uma escorregada quando fala sobre a árvore de Natal para explicar o campo de visão dele do corpo. A árvore estava no caminho, então tirou. Escorregado que esse cara mais deu, né Lordelo? Vamos ser sinceros. Raíssa Ribeiro Magô, olha, muito obrigado pelo seu superchat. Olha, Raíssa, terça-feira passada eu mostrei, porque eu consegui o laudo completo. Eu tô com o laudo em mãos, a gente mostrou tudo na terça-feira passada, eu não tenho como mostrar agora. O que o perito fez? O perito entrou no banheiro do coronel e ele abriu um pouco a porta para verificar se conseguia ver a mulher caída ou não. E ele tirou uma foto. Raíssa, não dá para ver. Não precisa falar de árvore de Natal, não dá para ver. O apartamento ele tem uma dinâmica que você não consegue enxergar. Então, o que o coronel disse quando ele teria visto pela primeira vez ainda dentro do banheiro, a perícia confirma que não é verdade. Mas nós conseguimos o depoimento de uma soldado feminina, amigo da Gisele, e ela fala com todas as letras que ela achava que a Gisele corria risco de vida. Vamos dizer agora o que essa soldado feminina teve coragem de contar. Gisele me perguntou se eu achava que ele seria capaz de matá-la, e eu disse que sim, pelo comportamento que ele apresentava, manipulador, persuasivo. Isso aí, mesmo sem tendo né, o desprazer de conviver com esse cidadão, a gente já dá para notar, né, Lordelo? Bom, vamos lá. Agora tem outra soldado feminina que teria sido assediada pelo tenente-coronel, mas ela teve medo de denunciar na época, por causa da patente. Mas agora ela resolveu denunciar e nós temos esse depoimento. Você vai saber o que ela passou nas mãos do tenente-coronel Geraldo Neto. Vamos colocar. Ele tentou me beijar. Eu me afastei e coloquei a minha mão. Não havia pessoas por perto. Eu avisei, o seu limite é aqui. Ele ficou descontente e deixou o local contrariado. Olha, é o fim da picada, detetive Alan. É o fim... Olha, veja o que está aparecendo. Veja o que tá... E digo mais para você. Se você aqui no canal, se você por acaso assistiu o caso que nós contamos do João de Deus, que era o maior médium do mundo, já tinha atendido mais de 9 milhões de pessoas, depois da primeira denúncia apareceram 200. E agora estão aparecendo policiais femininas que estão denunciando o tenente-coronel Geraldo Neto. E essa soldado que foi assediada, sabe o que aconteceu? Ela não aceitou e ela foi punida. Olha que situação. Nós conseguimos esse depoimento complementar e vamos colocar agora a detetive Alan. Foi uma espécie de vingança. Tenho medo de ser, mais uma vez, prejudicada em razão da coragem de realizar essa denúncia. Mesmo assim, presto essas declarações para que as pessoas saibam quem é o tenente-coronel Geraldo Rosa Neto. Lordelo, é com esse tipo de depoimento que a gente pega um superchat como o Cleiton mandou aqui pra gente agora e a gente consegue entender o ponto de vista dele. E olha o que ele disse. Meu ponto de vista, ele ameaçou a Gisele com a arma, ela duvidou que ele atiraria e ele então atirou e se arrependeu na mesma hora. Ele não agiu com premeditações, ele tinha medo de perder ela. Ele passa a noção de ser um cara impulsivo, Lordelo, ou ele passa mais esse jeito calculista? O que você diria? Você concorda com o Cleiton? Cleiton Silva, obrigado pelo seu superchat. Terça-feira passada eu fiz o desenho que a perícia contou aqui e eu vou aproveitar que você fez o superchat, você está com a gente, eu quero te explicar rapidamente o que diz a perícia, porque tem uma coisa, é o que nós imaginamos, mas nós aqui do canal Na Cena do Crime, nós tivemos acesso ao laudo pericial e o laudo pericial, ele trouxe o quê? Ele mostrou tudo o que aconteceu. A primeira coisa que o laudo verificou foram lesões muito pesadas que ela recebeu de uma mão, Cleiton, esmagando e apertando, esganando o quê?
esganando toda essa região da garganta. E no momento em que ela andava naquela sala que é muito fininha, ela andava totalmente sem nenhum tipo de receio, indo em direção à área da vidraça. O que foi que entendeu o perito? Que o tenente-coronel Geraldo Neto a abraça sem ela perceber, nessa posição, apertando demasiadamente o pescoço, e o próprio laudo coloca e acredita que ela desmaia. Quando ela desmaia, o corpo dela vem para trás e ele apoia ela no peito, só que com a mão direita ele estava com uma Glock .40. E diz o laudo que no momento em que ele está colocando a Gisele no chão, em dado momento, ele faz um disparo na região da têmpora esquerda. Mas eu queria trazer o que eu não contei terça-feira passada, e relendo o laudo eu quero te mostrar. Terça-feira passada, eu disse que o tiro tinha sido na têmpora direita e não foi exatamente na têmpora direita. Eu consegui ampliar as imagens e o tiro, detetive Alan, foi aqui, ó. Dá uma olhada, detetive Alan. O tiro foi aqui. O tiro foi próximo do olho direito. E aí o porquê? Imagina, Cleiton, você... O acusado que aperta o pescoço da moça e começa a colocá-la no chão, e nesse movimento, antes de colocar no chão, ele teria feito disparo nesta região, de baixo para cima. Após o disparo, ele coloca e deita ela no chão, e terça-feira passada nós mostramos que a cena qual era? Ela deitada em linha reta no chão. Mas é claro que ela não tinha a arma na mão. E a conclusão da perícia de São Paulo foi o seguinte, que o acusado pega a arma dele, coloca na mão dessa moça já ainda com vida, mas inconsciente, e em dado momento, Cleiton, ele solta a arma com ela numa distância de 1 palmo e pouco, e faz isso, ó. Ó, ele quis fazer essa simulação porque na cabeça dele seria um movimento natural que comprovaria o quê? Comprovaria que ela tirou a própria vida. Só que ele conhece pouco de criminologia, ele conhece pouco de perícia criminal, e foi aí que a casa dele cai, no momento em que ele solta a mão dela com a arma e a arma bate, a mãozinha dela bate no sangue e gotículas são espirradas na área direita, e essas gotículas foram encrustadas, tudo no hack, que nós mostramos essa cena na terça-feira passada. Se você tiver curiosidade, depois assiste a live da semana passada, que realmente foi muito emocionante. Mais um superchat, detetive Alan? Temos bastante interação aqui, vamos colocar em dia, vamos responder o pessoal, porque tem muito investigador aqui no canal, Lordelo, e o pessoal está bastante participativo, bastante curioso sobre o caso. A gente vai colocar o do Carlos agora, tá? O Carlos disse o seguinte: é um absurdo ele ir para a PMRG, né? Acredito que era RJ. Romão Gomes. É isso. Tendo cometido um crime comum do Código Penal. Estou ansioso para ver o julgamento de competência no STJ. E aí, Lordelo? Carlos Renato Camargo. Mas aí não tem discussão, né? Como ele é policial militar, mesmo ele tá sendo agora, ele é réu, né? Num processo crime muito pesado, ele fica preso no Romão Gomes. Mas eu quero trazer uma experiência que eu tive viajando para os Estados Unidos e lá conversando com policiais. Nos Estados Unidos não existe presídio especial. Não existe, tá? Policiais, quando cometem algum tipo de crime nos Estados Unidos, eles são enviados para presídios comuns, mas eles ficam numa ala separada, que é o chamado aqui no Brasil de seguro, ok? Esse negócio de presídio especial existe no Brasil para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Polícia Penal, para a Polícia Federal, para políticos, e é algo que a gente não sabe se vai alterar ainda no Brasil. Tem mais superchat? Tem bastante, vamos lá. O Odd Costa 1 disse o seguinte: boa noite, doutor. Ele sempre acha que está à frente da investigação. Realmente tem essa personalidade, né? Se coloca como verdadeiro narcisista.
sem um pouco de sentimento pela sua ex-esposa, no caso. Ex-esposa não, era esposa na época. E negará até o fim. E tem um fundo de verdade aí, né, Lordello? Ele não demonstra, pelo menos, a não ser que tenha algum tipo de vantagem para ele, que ele vai assumir esse crime, né? Olha, Ed Costa, o Ed Costa, muito obrigado pelo seu superchat, mas tudo que nós já mostramos até agora, principalmente de vídeos, onde mostra a postura dele. A postura dele aonde? Dentro do apartamento, no hall do apartamento. Nós mostramos também, e vamos mostrar mais, do interrogatório na delegacia. E eu vou mostrar daqui a pouco para você, Ed Costa, a audiência de custódia que eu tive acesso, eu vou mostrar para você. Ele não demonstra nenhum tipo de tristeza. Ele não demonstra nenhum tipo de falta. Ele não demonstra nada pela Gisele. Ele só soube reclamar que gastava 7 mil e por isso ele queria terminar o relacionamento. Temos mais um aqui do nosso amigo Henrique Alves. E ele diz o seguinte, é uma dúvida, todo mundo com muita dúvida do que vai acontecer com ele, mas também com as PMs que foram limpar, né, Lordello? E quanto às PMs que foram limpar o apartamento, o que vai acontecer? Olha, as PMs que foram limpar o apartamento, nós descobrimos que é uma soldada feminina e 2 cabos também femininos da Polícia Militar. Tem procedimento instaurado e nós temos que aguardar. Nós aqui do canal, nós estamos em cima de todas as apurações. Esse caso vai longe, porque nós vamos ter agora o processo crime, aonde o tenente-coronel está respondendo agora. Ele é réu, ele é acusado. Houve denúncia, o juiz aceitou a denúncia. Crime de feminicídio, mais a questão dele ter adulterado o local do crime, que é a fraude processual, ainda estando aguardando se vai ter crime de estupro ou não, ok? Mas tudo que a gente souber, nós vamos estar trazendo para vocês e todos devem ser responsabilizados na medida da sua culpabilidade. A gente tem um último superchat aqui por enquanto e depois a gente desenvolve aqui no caso. E aí já falando sobre isso, que é a grande bomba, né, Lordello? A grande revelação ali do laudo pericial, que foi a noite que eles tiveram anterior, né? É o seguinte, o Lucas diz aqui: boa noite, doutor. O sêmen pode ser de uma terceira pessoa e talvez isso seja a motivação do crime? Será que teve traição, teve chifre no coronel, Lordello? Lucas Soares, obrigado pelo superchat, mas eu vou te dar essa resposta garantindo a certeza para você, Lucas Soares. Veja bem, a perícia encontra espermatozoide recente nas partes íntimas da soldado Gisele. Foi aí que o delegado perguntou para ele: o senhor teve relação com ela? Ele confirmou: tive. O delegado perguntou: com preservativo ou sem preservativo? Ele falou: sem preservativo, porque eu nunca usei preservativo com a minha mulher. Ou seja, não tem traição. O que a perícia confirma é que houve uma cópula vaginal que ele estava escondendo. Detetive Alan, em nenhum momento ele disse que teve relação com ela, muito pelo contrário. Ele disse o seguinte: desde outubro do ano passado, nós dormíamos em quartos separados. Olha, eu estava morando com 2 estranhas no meu apartamento, gastando 7 mil reais. Mas a mentira tem perna curta. Discursinho patife, né? O discurso não condiz com o resultado. E ele foi obrigado a assumir que teve relação sexual. Mais superchat? A gente tem alguns aqui, a gente vai separando, vamos desenvolvendo em cima. Agora eu quero trazer para você, olha que nós estamos trazendo tudo que a gente tem conseguido sobre os depoimentos do Tenente-Coronel Geraldo Neto e nós conseguimos a audiência de custódia, pois você sabe que desde 2015 no Brasil, qualquer pessoa presa é obrigada a ser levada à justiça num prazo de no máximo 24 horas e o Tenente-Coronel, é claro, passou pela audiência de custódia e ele fez uma reclamação para o juiz. Ele reclamou do quê? Vamos colocar o que ele disse ao juiz criminal aqui de São Paulo. Vamos lá. O mandado de prisão foi cumprido onde? No meu apartamento, na Rua Roma 673, apartamento 156D, Jardim Augusta, São José dos Campos. Perfeito. O senhor, foi apresentado ao senhor uma cópia do mandado de prisão? Sim, o capitão Fábio Schelles leu para mim o mandado de prisão no momento que eles chegaram no apartamento.
O oficial, então, os oficiais, os agentes estavam também identificados, é isso? Sim, doutor. Estava o Coronel Azaca, que é o comandante da corregedoria, o capitão Fábio Schelles e mais outros policiais que eu não me recordo o nome. Perfeito. O senhor teve a oportunidade de se consultar com o advogado após a prisão? Sim, eles me autorizaram a ligar para o meu advogado. Perfeito. O senhor conseguiu comunicar a algum familiar a prisão? Sim, a minha filha e a minha irmã. O senhor passou por atendimento médico, passou pelo HPM? Passei pelo HPM e fiz lá o exame de corpo de delito. Ok. Após a comunicação da prisão do senhor, por onde o senhor passou? Até o recolhimento ao Presídio Militar Romão Gomes. Eu fui conduzido cordialmente pelos policiais até o estacionamento do prédio, onde eu tenho apartamento. Embarcamos na viatura do corregedor e viemos para São Paulo. Daí, quando chegamos em São Paulo, primeiramente passamos na corregedoria, onde assinei alguns documentos. Daí, da corregedoria, seguimos até o 8º DP, onde eu fui ouvido pelo delegado Dr. Lucas, que é o presidente do inquérito policial civil. E de lá, do 8º DP, aqui em São Paulo, a gente foi para o Hospital da Polícia Militar fazer exame de corpo de delito. E do Hospital da Polícia Militar, nós viemos aqui para o Presídio Militar Romão Gomes. Bom, acho que a gente cortou, porque a reclamação que ele fez foi a seguinte: ele reclamou que tinha muita gente da imprensa quando ele chegava na delegacia. Eu acho que é o próximo vídeo, né? Vamos dar uma olhada aqui. Quanto aos policiais, não, Vamos excelência. Foi um tratamento muito educado e cordial. Somente quanto à imprensa no local, que eles estavam... Eu estava me sentindo constrangido com a quantidade de repórteres e pessoal na imprensa na frente da delegacia, da corregedoria. Impressionante, né, Lordelo? O que mais me espanta aqui é a calma. O que você tem para ilustrar aí desse mas pera um depoimento? pouquinho, como é que ele se sente constrangido? Ele é policial há 35, 36 anos. Todo mundo sabe que crime de repercussão vai à imprensa toda para a delegacia, para a corregedoria da PM, para a necrotério. Não para. Isso é um absurdo, quer dizer, falar uma coisa. Só que tem mais. Ele reclamou da alimentação. Vamos colocar o que ele disse para o juiz na audiência de custódia. É muita cara. Reclamou, vamos ver o que ele disse para o juiz. Recebi, eles me deram uma marmita, mas eu confesso que eu não consegui comer. Ele eu não sei o que dizer, Lordelo. Eu não sei o que dizer para o cara chegar a ponto de reclamar numa situação dessa. Sobre alimentação, o que mais diz? E aí, chat, o que vocês acham? O que isso diz do caráter de uma pessoa? Joga aí pra gente, vamos ver o que o pessoal tem pra falar, Lordelo. Parece criança, né? A alimentação não estava boa, não consegui comer. Bom, alimentação na cadeia, ela não precisa ser maravilhosa, mas também não é ruim. Mas se você não quer comer comida de presídio, é só não fazer burrada na vida, aí você não para na cadeia. Só que tem também... No final, na audiência de custódia, aonde o juiz nem pergunta sobre o crime, ele resolveu fazer a sua defesa frente ao juiz da audiência de custódia. Nós temos esse recorte para você assistir agora. Apreensão de uma arma no dia que a minha esposa cometeu suicídio, porque ela se suicidou com a minha arma no meu apartamento no Brás, onde nós morávamos, no dia 18 de fevereiro. Aquela arma foi apreendida. Se suicidou no meu apartamento, com a minha arma. É esse mesmo discurso, é o que o chat está falando aqui. O pessoal falando, não pode xingar os animais. Esse maluco já deixa... Você é casado com uma mulher, tudo é meu. É meu dinheiro, é meu apartamento, é as minhas ordens, são as pra minhas ele, ela vontades. era uma posse, né, Lordelo? Pelo amor de Deus, que homem que é esse? Tá vivendo em que século? Nós estamos em 2026.
É uma retórica de homens de 1910, 1920, onde a mulher nem votava. Sabe? É o fim da picada. Só que a minha equipe de produção conseguiu também imagens de câmeras corporais onde mostra várias contradições do Tenente Geraldo Neto. E ele falou dos atritos que ele estava tendo com as esposas. Você vai assistir e vai ver agora. A gente começou a ter muito atrito. Aí eu fui dormir em quartos separados. O apartamento tem 2 quartos. Tem o quarto do casal e o quarto da filhinha dela. Daí eu passei a dormir no quarto da filhinha dela, porque minhas coisas estão ali penduradas. Farda, bota, colete, está tudo ali. Eu passei a dormir ali desde julho, agosto do ano passado. E ela dormindo no quarto com a filha dela. Aqui ele estava criando aquela narrativa lá de que eles estavam separados, que só viviam como estranhos dentro do quarto, né, Lordano? Tentando desviar o foco da investigação. Não, essa é a situação. E agora eu quero trazer mais uma coisa. A todo momento, ele fica falando que ele gastava R$7.000. A importância não era a esposa, a Gisele, não era o carinho que ele deveria nutrir pela menininha de 7 anos. Ele insiste em falar, eu estou gastando muito, eu quero que você veja o que ele disse aos policiais. A filha dela estuda no Colégio Santo Inês, ali perto do Bom Retiro. É um colégio caro, mais de R$2.000 por mês. Aqui, entre condomínio e aluguel, eu pago R$3.600 de aluguel e R$412 assim, fora água, luz, gás, internet, dá mais uns 1.000 para 6. Mais a escola da filha dela, que eu ajudo ela a pagar comigo, porque o pai da filha dela paga uma pensão de R$500 por mês. Fora isso, eu ainda estava dando uma ajuda para ela todo mês, em torno de R$1.500 a R$2.000. Já levaram ela. Qual a insistência em bater tanto? Ele é a contabilidade que ele está fazendo? Qual que é a relevância desses números no momento desse? Eu não consigo entender, Lordano. Você já participou bastante de cena de crime, entende o assunto. Qual que é a relevância? Por que ele traria esse ponto agora? Não, outra coisa, esse vídeo que eu acabei de mostrar é da COP da PM, logo depois que os policiais chegaram e socorreram a mulher que estava quase morta. Veio morrer 3 horas depois no hospital. Olha o tipo de conversa que o cidadão me apresenta no momento que era de luto. Detetive Alan, ele não pegou o telefone para ligar para a família. Você sabe, Detetive Alan, como é que ficou sabendo a família da Gisele da morte? Você sabe? Não. Eu descobri. O que aconteceu? O caso começou a ser irradiado no rádio da Polícia Militar, que é o Copom. Então, todas as viaturas estavam ouvindo aquele tipo de conversa. E foi irradiado no Copom uma ocorrência grave no 27º andar do apartamento no Brás, onde morava um tenente-coronel. E ali, uma soldado feminina, ouvindo aquilo trabalhando, ligou para o pai e para a mãe da Gisele contando. Vocês sabem o que está acontecendo com a Gisele? Eles falaram não. E aí foi o quê? A correria da família para ir ao hospital verificar se a filha estava salva, se a filha tinha morrido. E no final vieram a descobrir realmente o pior. E eu quero trazer mais para o nosso público, das COPs que nós levantamos, o que o tenente-coronel Geraldo Neto falou nos últimos momentos em que ele teria conversado com a Gisele. É a versão do acusado que você vai ver agora. E ontem a gente ficou aqui, eu estava de superior de sobreaviso de ontem para hoje, estava aqui o dia inteiro aqui no apartamento. Daí ontem à noite, por volta das 18, 19 horas, a gente sentou na sala. A gente estava vivendo juntos ali, mas praticamente não se conversava. Eu ontem chamei ela e falei, olha, o jeito que a gente está vivendo não compensa. Eu estou gastando aí, não é pelo dinheiro, mas eu estou gastando 7.000 por mês para viver com 2 estranhos. Entendeu? Eu quero me separar, falei para ela. Resumindo isso, a gente conversou durante 2 horas. Como você de negócio? Daí eu fui dormir, era cedo, antes das 9.
Eu não sei se ela foi dormir ou se ela ficou no quarto, porque no quarto tem TVs na parede e tem Netflix e tal, então ela ficou lá. Se ela ficou vendo TV, se ela ficou... sei lá. Eles eram estranhos, mas na noite anterior foi constatado no laudo que eles tiveram relações sexuais, né? A gente ainda tem algumas pontas soltas quanto a isso. De novo, ele bate na tecla da contabilidade ali. Ali já tentando provavelmente causar um motivo para um possível suicídio, Lordelo? Não é, a gente percebe o seguinte, qual era o que nós deveríamos esperar de um homem que acaba de ver que a mulher teria dado um tiro na cabeça? A gente deveria esperar o quê? Uma pessoa apavorada em saber que eventualmente vai perder a esposa. Qualquer um teria corrido, sabe para onde? Para o hospital para ver o estado da mulher. E o homem me chama um desembargador para tomar banho. Você entendeu? O que você faz quando um parente seu é socorrido? Você pega um carro e vai embora. Lembrando...